2013 já passou. Há quem acredite no poder do número 13 para a sorte. Outros acreditam no mau agouro do algarismo. Não importa, o ano que passou foi marcado pela violência, mas também pela esperança. Agora é hora de ver tudo o que marcou Guaxupé e região no ano que passou. A retrospectiva 2013 está no ar. Começamos 2013 com muitas novidades, novos governantes em muitas cidades da região e também em Guaxupé, e uma Câmara Municipal quase totalmente renovada. 1º de janeiro de 2013 marcou as mudanças nos rumos políticos de Guaxupé. Novo prefeito e vice-prefeito. Jarbas Correia Filho foi empossado depois de ganhar nas urnas nas últimas eleições municipais, com 9.930 votos nas urnas, representando 34,88% dos votos válidos em Guaxupé. Eu vejo que quando você quer entrar numa vida pública, a única coisa que você não tem que pensar é no seu benefício próprio. Se essa pessoa está entrando na vida pública pensando no benefício próprio, nas vantagens que ele pode ter pessoalmente, ou a determinado grupo A ou B, ou pessoas A ou B, ele vai ter um insucesso muito grande. O novo prefeito tem ao lado um experiente político, Dr. Heber Hamilton Quintela, que depois de 8 anos longe do executivo, voltou ao cenário político da cidade. Conseguimos colocar Guaxupé onde ela merece estar. É uma cidade que pelo menos nossos filhos vão viver muito bem, vocês mais jovens, e nós estamos aí por isso, sem falta de modéstia. Nós temos só uma intenção, trabalhar por Guaxupé. Não demorou muito para a nova administração mostrar as mudanças. A cidade passou por uma mudança no visual com a nova política pública. Entre os desafios da nova administração estava de tocar os projetos deixados na última gestão. Entre eles, o Polo da Moda. Em junho, os empresários que foram contemplados com os terrenos descobriram a real situação do empreendimento. A Prefeitura Municipal de Guaxupé convoca empresários contemplados com terrenos no Polo da Moda para gerar esclarecimentos e relatar dificuldades no local. Com 7 meses de governo, veio a primeira mudança no alto escalão da administração. Romeu Magno, então secretário de Saúde, trocou de pasta com João Tadeu Silva, do Social. A mudança aconteceu para dinamizar as duas secretarias. Os dois secretários já possuem experiências nas novas secretarias. Romeu Magno esteve à frente do Social na Casa da Criança em Guaxupé, enquanto João Tadeu Silva foi secretário de Saúde por 6 anos, durante a administração do ex-prefeito Heber Hamilton Quintela e Abrão Calil. No Legislativo, as mudanças foram ainda maiores. O número de vereadores passou de 10 para 13 e, deste total, 10 legisladores foram eleitos pela primeira vez. Observar as leis, promover o bem geral do povo guaxupiano. A primeira ação de destaque dos vereadores da cidade foi a criação de comissão especial de inquérito para investigar as negociações do contrato entre a Copasa e Prefeitura. O contrato, assinado em agosto de 2012, ainda gera protestos na cidade por conta da cobrança da taxa de esgoto. A comissão especial de inquérito tem 60 dias para apurar como foi feita a negociação entre a antiga gestão pública com a Copasa. A rede de esgoto da cidade foi desafetada e transferida para a companhia por R$ 8 milhões. Segundo o presidente da Câmara, essa manobra torna a companhia dona dos mais de 200 quilômetros de rede coletora de esgoto da cidade. Depois de terminado o contrato, ela pode cobrar novamente da Prefeitura para que a rede volte a ser do município. A relatora da comissão, Maria Aparecida Sandrone, o presidente Edson Killian Bittencourt e o membro Mauro Gil Carvalho interrogaram o ex-presidente da Câmara Municipal, Durvalino Gôngora de Jesus, o ex-assessor jurídico da Prefeitura, José Salomão Neto, e o ex-prefeito Roberto Luciano Vieira, que chegou a ser uma dúvida, já que o político apareceu somente na segunda vez em que foi intimado. Houve ou não houve venda do patrimônio do município para a Copasa? Para que houvesse a passagem do sistema de esgotamento sanitário para a Copasa,
o município recebeu uma indenização pelos esgotos, pelos canos, pela tubulação. No caso de um eventual rompimento do contrato, é só o município fazer a devolução dos recursos. Nós deixamos lá aproximadamente 15 milhões na prefeitura no último mandato, então é só o município fazer a devolução, romper o contrato e fazer a devolução. No entanto, a Copasa indenizou sim o município por esse patrimônio. Depois de 120 dias de trabalho e 432 páginas de inquérito, a comissão concluiu que as autoridades do município, na época, fizeram um mau negócio, o que não proibiu a cobrança da taxa de esgoto por parte da companhia. Os vereadores chegaram a votar lei para impedir a cobrança, mas ela não está sendo respeitada até hoje. Mas a grande mudança política não veio de dentro dos prédios públicos, foi a voz do povo que ecoou nas ruas. E o estopim foram 20 centavos, que acabou levando milhões de brasileiros a participarem de manifestações pedindo mudanças nas políticas públicas. Não demorou muito e as manifestações chegaram ao interior. Em Guaranésia, o grupo Voz Ativa mostrou o poder da voz e fez barulho na cidade de menos de 20 mil habitantes. Os buracos de Guaranésia, que está muito complicado, às vezes você vai andar, eu não sei se é buraco ou cratera. Cultura, né, e lazer para a cidade, porque a Guaranésia é uma cidade legal. Apitos, cantos e silêncio. Foi assim que os manifestantes de Muzambinho mostraram a força do povo. Já em Guaxupé, a Catedral Nossa Senhora das Dores se tornou cenário do espetáculo, onde os protagonistas foram os guaxupeanos. Cartazes, gritos pedindo melhorias na política e na cidade, caras pintadas com as cores do Brasil. 1000 pessoas participaram da manifestação que saiu da Avenida Dona Floriana e terminou em frente à sede da administração com uma vaia. Mas as manifestações não pararam por aí. O movimento Acorda Brasil fez barulho na Câmara Municipal durante a audiência pública do orçamento para este ano. Uma cena nunca antes vista. Com o plenário cheio, os cidadãos exerceram o seu papel e pediram melhorias na cidade, mas a reunião foi suspensa. E a primeira vitória do movimento foi no que se refere aos salários dos vereadores. Depois de 5 meses de barulho incômodo, os vereadores assinaram um termo de ajustamento de conduta. 9 vereadores aceitaram devolver mais de R$16 mil cada um, além de reduzirem os salários. Isso porque o Ministério Público de Guaxupé encontrou indícios de irregularidades na resolução que aumentou o salário dos vereadores em 2012. Menos de 6 meses antes do fim do mandato, o que fere a lei de responsabilidade fiscal. Com a assinatura do documento, devem ser devolvidos R$160 mil aos cofres públicos. 4 vereadores não assinaram ataque, são eles João Batista Teixeira, Eurico Tilico, Durvalino Gôngora de Jesus Unico e ex-presidente da Câmara, e João Paulo Calíquio. Apesar disso, os vereadores enviaram ofício ao presidente da Câmara pedindo a redução dos salários, o que deve ser acatado. Esse dinheiro, R$2 mil de cada vereador, são 13 vereadores, né, dá R$25 mil por mês de economia, R$300 mil por ano e R$1.200.000 ao final do mandato. Então a gente quer todo esse recurso voltado para a área de saúde, né? No caso das nossas ambulâncias, transporte de paciente para outras cidades, remédio na farmacinha, se for o caso, material médico hospitalar, enfim, a gente quer o recurso agora investido na cidade, né? Acabou realmente sendo firmado aí um termo de ajustamento de conduta, onde 9 vereadores eles acabaram concordando aí com a proposta que foi feita pelo Ministério Público no sentido de haver a redução dos seus subsídios a partir de janeiro deste ano, né? E a consequente restituição daquele valor que foi recebido indevidamente.
Centenário da Diocese, destaque na educação e falta de paciência dos pacientes da rede pública de saúde. Veja o que deu o que falar na cidade em 2013. E depois do intervalo, a economia que sofreu com a crise do café. Voltamos em instantes com a retrospectiva 2013. A economia é a engrenagem que faz mover o mundo, afinal nada funciona sem o dinheiro. Em uma cidade que vive do agronegócio do café, esta engrenagem andou enferrujada em 2013, ano de manifestações e descontentamento dos produtores rurais, que mostrou o quanto o mercado é ingrato com aqueles que cuidam da terra para produzir, ano que os produtores de café preferem esquecer. 2013 até que começou bem para a economia da região. A feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas promovida pela Cochupé teve recorde de público. 23 mil pessoas passaram pela feira. Na hora de fechar os negócios, 98% dos cafeicultores optaram por trocar o pagamento por café. Mas a feira organizada pela Cochupé atrai não somente pessoas e empresas ligadas ao agronegócio, é uma oportunidade até para empresas fornecedoras de serviços tornarem suas marcas mais conhecidas e potencializar até o contato com novos clientes. Os produtores da região tiveram uma nova ferramenta para exportarem seus produtos para outros países. Trata-se do Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação, o REDEX, inaugurado em março no Complexo Industrial Japi. O REDEX do Complexo do Japi é o único no sul de Minas. O escritório vai atender a comunidade, além dos exportadores de café. As empresas da região já podem facilitar o despacho e sair com a mercadoria do estado de Minas Gerais desenrolada. O resultado disso vem em pouco tempo. No mês de dezembro, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé anunciou recorde de exportação de café verde no mês de novembro. No total, foram embarcadas para o exterior 307.420 sacas de café. O destaque na exportação rendeu à cooperativa o Troféu Verde oferecido pela Secafé. E por falar em exportação, a exportadora de café Guaxupé investiu na venda de café certificado produzido em Guaxupé e Guaranésia para a Alemanha. O embarque começou no mês de outubro. É uma ferramenta de gerenciamento da propriedade, né? Quando você tem essa certificação, subentende que você adota uma série de práticas sociais, culturais e em relação também ao meio ambiente. Mas se existe um ano que os cafeicultores querem esquecer, é 2013. Ano de crise, com os menores preços registrados desde a década de 30. No mês de maio, quando começa a colheita, as coisas não estavam nada bem para o setor. Os cafeicultores apelaram para a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a senadora Cátia Abreu, que se reuniu com lideranças da cafeicultura em Guaxupé. Assim que desembarcou no aeroporto municipal de Guaxupé, a senadora Cátia Abreu foi recepcionada por representantes da Cooperativa Regional de Cafeicultores, a Cochupé. Em seguida, conheceu o Complexo Japi da cooperativa e no início da tarde ministrou uma palestra para cerca de 200 pessoas, grande parte produtores de café. A demora do governo federal em anunciar as novas medidas deixou os cafeicultores preocupados. Com a saca valendo 30% a menos que em 2012, muitos cogitaram mudar de cultura. No mês de julho, mais de 1.000 cafeicultores se reuniram em Nova Resende para manifestar contra os baixos preços. O ano terminou com a renegociação das parcelas de financiamento dos produtores de café. As parcelas já vencidas poderão ser renegociadas até 30 de junho de 2014, mas os produtores deverão se manifestar até 31 de janeiro, um pequeno alívio para um ano difícil no setor. Crescimento em baixa, inflação em alta. Não foram apenas os cafeicultores que passaram dificuldades econômicas, mas quem usou a criatividade tirou 2013 de letra. O colorido do girassol tirou do vermelho quem dependia do café. Esta foi a alternativa encontrada por uma produtora rural em Guaranésia. A flor é muito resistente ao frio e facilmente se adapta ao relevo montanhoso. Além disso, o cultivo de girassol não precisa de altos investimentos. O girassol, ele funciona como um subsolador.
Então a terra fica muito mais aerada e o próximo cultivo que a gente vier a fazer, nós vamos poder ter até economia de adubo. Neste ano, descobrimos também que 70% da própolis consumida no Brasil é proveniente do sul de Minas, considerada uma das melhores do mundo. A resina possui tipos diferentes e propriedades. Pensando em valorizar a produção de excelência e qualificados profissionais da região, a Federação Mineira de Apicultura e os demais órgãos responsáveis solicitaram a comprovação de um selo para regionalizar o produto do sul de Minas. Em setembro, os guaxupenos se depararam com a paralisação dos bancários. Setembro é o mês em que os sindicatos e banqueiros discutem o reajuste salarial dos funcionários. As reivindicações dos grevistas eram de reajuste salarial de 6,1%, melhoria nas condições de trabalho, mais segurança nas agências, garantia de atendimento emergencial e a instituição do plano de cargos, carreiras e salários. Para reclamarem contra a frieza dos banqueiros, os funcionários das agências chegaram a distribuir 400 picolés na Avenida Conde Ribeiro do Vale, que acabaram em 10 minutos. Não demorou muito e o gelo foi quebrado. O ano de 2013 revelou novos polos econômicos na região, como foi o caso da pequena Juruáia. A cidade vizinha, com mais de 9.000 habitantes, tem a maior renda per capita da região sul do estado. Isso graças aos investimentos na indústria de lingeries. A prosperidade econômica da cidade tem chamado a atenção de trabalhadores e empresários que deixaram outros setores para investir na cidade. Já o Índice de Desenvolvimento Humano de Guaxupé não foi dos melhores. Uma economia baseada na prestação de serviços, comércio e agronegócio. Este é o perfil da cidade, que teve uma renda per capita de R$ 746,70, deixando o município em 17º lugar em renda na região sul do estado. A renda per capita de Guaxupé aumentou quase 67% nos últimos 20 anos, resultado inferior a outras cidades da região como Juruáia, que teve aumento de quase 400% na renda per capita. Por outro lado, a desigualdade social diminuiu na cidade e passou de 0,56 para 0,49 pelo índice de Gini, quando os números aproximados de zero significam igualdade total. A fé que ultrapassou as barreiras do município, a educação que foi destaque no Brasil, os problemas no trânsito e as reclamações na saúde. Toque de recolher que criou polêmica. 2013 mostrou que Guaxupé não é mais aquela pequena cidade do interior. Afinal, no ano passado, nossa cidade passou a ser considerada de médio porte. 51.488. Foi assim que Guaxupé passou a ser considerada de médio porte, depois de anunciadas as estimativas da população pelo IBGE. Mas não foi só o número de habitantes que aumentou. O crescimento da população deixou Guaxupé em 68º lugar no estado de Minas Gerais. O aumento também deixou a cidade em 12º lugar aqui no sul de Minas. A expectativa de vida em Minas Gerais cresceu acima do previsto nas duas últimas décadas, enquanto que em 1991 o mineiro vivia em média até os 70,5 anos, hoje a expectativa de vida em Guaxupé é de 77,8 anos, números acima da média nacional. Vai passando o tempo, nossa, eu fiz 50, eu fiz 60 e eu vou fazer 71. Então, eu acho que conforme eu acho que é uma bênção de Deus. Um ano marcado pela fé. 2013 marcou o início das comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé. Cada uma das 81 paróquias da Diocese de Guaxupé enviaram 3 representantes para a celebração do centenário da Diocese. A celebração também comemorou uma outra data. Neste domingo, o bispo enviou simbolicamente os jovens que vão representar a Diocese na Jornada Mundial da Juventude, que acontece em julho no Rio de Janeiro e terá a presença do Papa Bento XVI. A restauração do Palácio do Bispo foi finalizada em 2013. Foi exatamente aqui, no dia 27 de dezembro, que o bispo Dom Lanza abriu as portas para o Palácio Episcopal.
o ano de visita do Papa ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude, mas antes disso, os jovens católicos da diocese se reuniram no Bote-Fé. A cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora entraram na catedral carregados pelos jovens. Quando chegaram ao altar, foram colocados lado a lado e uma missa foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Lanza. O maior símbolo religioso da cidade também vem sofrendo com a ação do tempo. Ela surge imponente em meio da cidade ao cartão postal de Guaxupé. Mas quem vê a Catedral Nossa Senhora das Dores majestosa não imagina que lá embaixo está assim. Todo o teto que faz a sustentação da escadaria com 40 degraus está escorado com madeira. A razão para isso é que a estrutura está comprometida por conta da infiltração de água. Alguns vergalhões estão esfarelando por conta da ferrugem. Segundo o pároco da igreja, o dinheiro arrecadado com a última festa da padroeira será usado na reforma. Problemas estruturais foram o que não faltou em 2013. Logo no início do ano, mais um problema na galeria pluvial assustou quem passava pela Avenida Dr. João Carlos, no centro da cidade. Quando o Dr. Heber era prefeito, ele licitou a obra do Hotel Cobra, do antigo Hotel Cobra, até na Caixa, e ficando para fazer o restante para cima. Aí essa de cima não foi licitada, passando sim por futura administração. Em fevereiro, terminaram as obras de ampliação da Avenida Tancredo Neves, no Recreio dos Bandeirantes, que desafogou o trânsito na região. Melhorias que também foram sentidas pelos motoristas que trafegam pela BR-491. O Trevo da Vime deixou no passado o título de trecho mais perigoso das rodovias da região. E foi por conta do Trevo da Vime e de uma resolução do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais que 2 acessos à BR-491 foram fechados, deixando muitos usuários da via descontentes com a decisão. E para coibir a ação dos motoristas apressadinhos, a Polícia Rodoviária Estadual recebeu novos radares inteligentes. Desde o dia 22 de maio, os veículos que trafegam pela MG 450, rodovia que faz fronteira com os estados de Minas Gerais e São Paulo, já podem ser identificados através de suas placas. Em uma consulta automática que leva 3 segundos, todas as informações do banco de dados do veículo são passadas ao sistema do operador do posto fiscal. O ano foi de esperança para quem tem o sonho da casa própria. Muita gente pegou a fila na empresa municipal de urbanização para se inscrever no sorteio de mais de 300 lotes que deve acontecer em 2014. O sonho de ter a casa própria é todo mundo, você não sabe lá na frente quando você ficar mais velho, né? Qual que é o final da vida da gente, né? Uma portaria e muita polêmica. Os menores de 18 anos tiveram que entrar na linha e ter horário para chegar em casa em 2013. Tudo por conta da portaria número 5 do juiz da Vara da Infância de Guaxupé, conhecida como toque de recolher. Uma tentativa de chamar a família para a responsabilidade pelos menores infratores na cidade. Alguma coisa tem que ser feita em favor da infância e da juventude. E para isso, nós temos que tomar essa iniciativa. O que me deixa muito feliz e esperançoso é exatamente isso, é a mobilização da sociedade de Guaxupé no sentido de buscar realmente, por parte do Estado, através do Juizado da Infância e da Juventude, medidas que possam dar concretude realmente àquelas normas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na saúde sobraram novidades e faltou paciência dos pacientes. A Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé implantou um novo sistema de atendimento conhecido como Protocolo de Manchester, que dá preferência no momento do atendimento de pronto-socorro de acordo com o grau de gravidade do paciente. Para aqueles que precisam se tratar, o governo municipal passou a oferecer lanche. E com a falta de médicos, a alternativa foi fazer um plano para melhorar a saúde básica do município. Vindo a necessidade das pessoas, o município ele é pobre em atenção básica, ele precisava elaborar um novo plano para atender necessidade. E aí, dentro disso, nós estamos implantando 13 equipes do Programa Saúde da Família em Guaxupé. Para quem precisava de atendimento de urgência, a solução foi rezar, uma vez que os bombeiros civis da cidade encerraram o trabalho voluntário em novembro. E o que foi contornado pela notícia da vinda do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, que terá sede na antiga Escola Major Washington. Nós estivemos com a equipe aqui da Prefeitura, avaliando o local.
que é uma antiga escola, e hoje tem condições de instalar o bombeiro. Certamente nós vamos ter que fazer novas adequações, algumas reformas, até mesmo porque nós temos que fazer uma garagem, fazer uma sala de biossegurança e tudo isso que é importante para nós instalar uma fração de bombeiro aqui. Na educação, as escolas ganharam notas e com elas placas com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. No ano passado, a Escola Estadual Dona Queridinha Bias Fortes recebeu uma verba no valor de R$ 680 mil para sua reforma e ampliação. Para a segurança dos alunos e funcionários, durante a reforma a escola sai instalada em outro endereço. Mas quando se fala em educação, é impossível não citar o destaque de duas pequenas cidades da região. Em março, o levantamento feito pela ONG Todos pela Educação sobre as cidades brasileiras que atingiram as metas de educação da organização apontou São Pedro da União e Jacuí como 2 exemplos a serem seguidos. A gente trabalha em horário extra com essas crianças, né? Os que estudam de manhã voltam à tarde, os que estudam à tarde voltam de manhã. As recuperadoras fazem um trabalho diferenciado com essas crianças, né? Trabalho muito lúdico, concreto. E a gente realmente, assim, dá muita assistência mesmo para aqueles que estão precisando. Alunos de 2 turmas da Rede Municipal de Ensino começaram a estudar em 2013 no período integral. Mais de 40 alunos participam do projeto de período integral nas escolas José de Sá e Teresa Buffoni, mas o projeto deve ser expandido a outras escolas. No próximo semestre, Caique e Cieg também devem ter o período integral. Não há como pensar em 2013 sem pensar na ousadia dos bandidos que cometeram crimes na região. Caixas de bancos viraram alvo de assaltantes que usavam armamento pesado para cometer crimes e deram muito trabalho para as polícias militar e civil. Quase 30 policiais, 15 criminosos e um tiroteio durante a madrugada. A tentativa de assalto à agência do Sistema de Cooperativas de Crédito em Erceburgo no mês de dezembro deixou o saldo de 2 suspeitos mortos na troca de tiros e 3 feridos. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, dando conta de que 15 indivíduos, provavelmente em 4 ou 5 veículos, iriam efetuar a explosão de caixas eletrônicos aqui na cidade de Erceburgo. Com essa informação, nós montamos um plano de ação, juntamente com o comando da unidade. Foi disponibilizado cerca de 30 militares, 7 viaturas, incluindo Polícia Rodoviária e os militares do Serviço de Inteligência. Montamos um plano de ação e nos posicionamos para evitar a ação delituosa dos criminosos. A ação mostrou como o sul de Minas se tornou alvo da nova modalidade de assalto. Ao longo de todo o ano de 2013, foram 77 casos de assaltos utilizando explosivos na região sul do estado. No mesmo momento em que policiais e criminosos trocavam tiros em Erceburgo, 12 homens conseguiram explodir 4 caixas eletrônicos de 2 agências bancárias de Juruáia. Os assaltantes que tentaram assaltar a agência do Banco do Brasil de Monte Belo não tiveram a mesma sorte. Depois de roubarem o carro de um agente penitenciário da cidade, os criminosos decidiram assaltar a agência do banco. Eles usaram dinamite, mas o artefato não explodiu e por isso o grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar de Belo Horizonte foi chamada. Facilmente a bomba foi neutralizada. A Polícia Militar ela tem uma equipe especializada, que é a equipe do Esquadrão Antibombas. E imediatamente essa equipe foi acionada, direcionamos para o local. Chegando no local, fizemos o nosso protocolo, né, que é adotado a nível internacional do Esquadrão Antibombas, e pudemos observar que realmente se tratava-se de emulsões de explosivos. O envolvimento de adolescentes marcou 2013. Meninos e meninas de 16, 15 e até 14 anos no mundo do crime chamou a atenção das autoridades. Em um desses casos, uma vida foi perdida. Yuri Henrique de Souza Piva, de 14 anos, morreu em um acidente de carro na BR-491, próximo a Alfenas. O adolescente estava dirigindo um carro que acabara de roubar de uma revenda de veículos em Guaxupé, em uma ação sem precedentes. Um estacionamento de veículos de Guaxupé foi invadido por criminosos que amarraram um dos vendedores e conseguiram levar do local 3 veículos.
Um dos criminosos que havia fugido pela rodovia, ao perceber a perseguição dos PMs, jogou o carro contra um barranco próximo ao trevo de Muzambinho e fugiu com o apoio de seus comparsas. A ousadia dos bandidos marcou o ano que passou. Guaxupé também foi um alvo de crime comum na região, o roubo de joias. Aqui, o caso aconteceu em uma ótica no centro da cidade que vende joias e relógios. Durante a fuga, um cerco policial foi montado, mas ninguém foi preso. A primeira viatura que iniciou o rastreamento não teve contato assim, a visual de curta, de próximo, e sim a longa distância. Foi o fato deles abandonar a moto e adentrar no cafezal. Depois de um mês, um dos suspeitos do assalto foi preso pela Polícia Militar de Poços de Caldas. Ele estava entre os 4 detidos que, segundo a PM, foram autores de um assalto a uma joalheria no shopping de Poços de Caldas no dia 7 de outubro. Ousadia também em Muzambinho, uma casa inteira de produtos furtados. Foi isso que os policiais encontraram nessa casa na rua Capitão Eliodoro Mariano, no centro da cidade. De dentro dela foram retirados 2 caminhões com produtos furtados. A polícia chegou ao bando depois de ser acionada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, na cidade de Caconde. Lá, os policiais prenderam o 8º integrante do bando, que informou que outros produtos de furto estavam na cidade de Muzambinho. Houve um furto de gado aqui em Muzambinho e esse gado foi levado para Caconde. E através da inicial que contava no animal, aí eles chegaram à autoria do proprietário, na realidade, do animal, né? Que era daqui de Muzambinho. E na ação que tentou prender esses marginais, 4 acabaram fugindo e um deles foi capturado lá. Esses 4 vieram para cá. As câmeras de segurança foram as aliadas da polícia no combate à criminalidade. Elas captaram um assalto a uma farmácia na Avenida Dona Floriana, o roubo de uma lote em uma das ruas mais movimentadas da cidade e o assalto a uma padaria na Avenida Conde Ribeiro do Vale. 2013 confirmou que Guaxupé está na rota do tráfico de drogas. E com isso, sobrou trabalho para a Polícia Civil de Guaxupé. Tiago Lima Benedito e Jean-Pierre de Oliveira, ambos de 19 anos, foram presos durante o início da manhã de quinta-feira sob a acusação de tentativa de homicídio do cidadão identificado como Antônio Batista Galdino Filho. A tentativa foi registrada no dia 2 de junho, mas os acusados negam o crime. Foi uma operação conjunta, desencadeada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E nós tínhamos informações de alguns pontos de tráfico, bem como de pessoas envolvidas em tentativas de homicídio. Em Muzambinho, a maior apreensão de drogas na região, mais de 120 quilos de maconha, 4 celulares e 4 carros, sendo 2 importados, e 70 munições de escopeta foram apreendidas pela Polícia Militar. A participação da população foi fundamental. A população fez uma denúncia anônima, nós passamos a realizar levantamentos, solicitamos o mandado de busca e apreensão e ficamos monitorando a residência até achar uma oportunidade adequada. Mas a participação da população é fundamental na segurança pública. A droga estava em uma chácara no bairro Moçamba, às margens da BR-491. Para a Polícia Militar, esta é a maior apreensão de drogas dos últimos tempos. Vidas que terminaram por conta da violência que chegou ao interior. Eliezer Rodrigues Rita, de 22 anos, foi encontrado na rua Francisco da Silva Caixeta, no bairro Rancho Alegre, em Guaxupé, por volta das 4h40 da madrugada. A vítima foi atingida por 4 golpes no peito, provavelmente de faca, e 2 golpes na lateral abaixo das costelas. Um tiroteio ocorrido na manhã de ontem deixou 2 feridos e uma vítima fatal em Guaranésia. A vítima, Leonardo Gomes da Silva, de 28 anos, não sobreviveu com um tiro na cabeça. E os irmãos Giovanni Cruz e Leandro Souza Cruz foram atingidos nos ombros. Joaquim Gonçalves de Souza, de 36 anos, e Júlio César Ferreira, de 20 anos, são os principais suspeitos do crime, onde André Luiz da Silva, de 31 anos, foi morto, e seu corpo encontrado 12 dias depois em uma estrada que liga Guaxupé a Biguatinga. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, todas as pistas deixadas indiciam os 2 principais suspeitos.
punição para quem cometeu crimes. No Fórum da Comarca de Guaxupé, Leilson Alves Ribeiro foi a júri popular acusado pela morte de Rivaldo Amador Teodoro. O crime aconteceu em 2012. Na época, Rivaldo, a vítima, teria vendido uma moto para Leilson e este não teria realizado a transferência de documento do veículo. E no fim do ano, mais uma vez, Leilson voltou ao banco dos réus, dessa vez com outros 19 acusados de tráfico de drogas na cidade. Leilson, considerado o principal traficante de Guaxupé pela Polícia Civil, foi preso enquanto cumpria pena por liberdade por homicídio. A namorada do acusado e o pai dele também foram presos na mesma ocasião. Outros julgamentos marcaram o ano. Luana Cristina Sancler foi condenada por homicídio por meio cruel e amputação de parte do cadáver. Ela matou Jurandir Maurício da Cunha em 2009. Luana recebeu a sentença de 6 anos e 8 meses, mas ainda responderá por outro crime. Mas o julgamento mais aguardado do ano ainda não terminou. 10 meses depois do crime que chocou a cidade, Emílio José Romaninho Nequinha voltou a Guaxupé para ser julgado por latrocínio quando matou o agente penitenciário Ricardo Zavagli Soares. Mas no fim do ano, um novo documento trouxe novas informações. Uma carta escrita por 10 agentes penitenciários revelou uma reunião a portas fechadas entre o ex-diretor de segurança do presídio com presos considerados perigosos. Em um dos trechos da carta, os agentes penitenciários afirmam que no dia da morte do colega, o detento Emílio José não poderia estar no trabalho externo, uma vez que foi flagrado dias antes do crime bêbado, e que depois da prisão na cidade de Tapiratiba, Emílio citou os nomes dos detentos que foram os mandantes do crime. Em 2012, a morte de cachorro de rua virou caso de polícia. Nas ruas e na internet não se falou em outra coisa. O vídeo que mostra a agonia de um cão vira-lata depois de ser envenenado teve inúmeros comentários pedindo a punição ao autor do crime. O que mais chamou a atenção no caso foi a suspeita sobre quem teria praticado o crime. Dentre os comentários em uma rede social, alguns usuários afirmaram que o envenenamento foi provocado por ocupantes de um carro da Prefeitura Municipal de Guaxupé. O caso foi investigado pela Polícia Civil, que foi inconclusivo, uma vez que não se pode afirmar que o carro visto nas imagens era da Prefeitura e a hora exata em que o cachorro foi envenenado. Na manhã do dia 20 de junho, a cidade acordou com a notícia de um incêndio em um dos mercados mais tradicionais da cidade. O fogo começou nos fundos do supermercado onde ficam as geladeiras. Os funcionários não foram autorizados a gravarem entrevista, mas informações dão conta que o alarme foi dado pela empresa de monitoramento. Na loja, que fica na Rua Mancini, trabalham 62 funcionários e o movimento é de mais de 1.000 clientes por dia. Ainda tem mais destaques na retrospectiva 2013, por isso fique ligado que no próximo bloco tem tudo o que aconteceu no esporte da cidade. Voltamos com a nossa retrospectiva. Estamos em ano de Copa do Mundo, mas em 2013 o esporte esteve em foco com a Copa das Confederações. Em Guaxupé, o gosto pela bola e as conquistas dos esportes individuais marcaram o ano que passou. Em ano de Copa não teve para ele. O futebol levou apaixonados pelo esporte aos campos da cidade. Na final da Copa Guaxupé de Futebol de Campo, no mês de junho, Monte Alto e Amizade Futebol Clube disputaram o título de melhor equipe da cidade. A partida começou com festa na torcida do Monte Alto, que abriu o placar com um gol de Juari. Mas o Amizade não deixou por menos e diminuiu a vantagem. O que se viu depois foi uma saraivada de gols que fez o jogo terminar em 3-3. Mas a vantagem do saldo de gols deu o título ao Monte Alto, que comemorou com a torcida. Na quadra, o handebol guaxupeno teve uma conquista inédita. A equipe da cidade ganhou a etapa micro-regional dos Jogos de Minas.
Os campeões tiveram que vencer 4 difíceis partidas para conseguir o título. Os Jogos de Minas contaram com mais de 8.000 atletas e 141 municípios inscritos, possibilitando a identificação de novos talentos e estimulando a prática do exercício físico nas cidades. O ano passado foi marcado por uma grande novidade em um dos clubes mais tradicionais de Guaxupé. Em julho, o campo do Guaxupé Country Club finalmente ganhou iluminação nova. Para inaugurar a iluminação, que custou R$100 mil, o clube promoveu os jogos de abertura do 2º campeonato Marquinhos Calçados Rafarilo de futebol nas categorias adulto, master e veterano. 24 equipes participaram do campeonato de futebol de campo, que teve o primeiro jogo entre Açougue do Toninho e Aliança Cerâmica. A fé que alimenta a alma e o esporte que fortalece o corpo. Esses dois itens combinados deram origem ao passeio ciclístico, promovido pela Igreja Católica de Guaxupé. Os quase 100 ciclistas saíram da Praça da Saudade. Os primeiros a se inscreverem ganharam um terço. Foi o caso da Luísa. A menina de 6 anos encarou o passeio com a sua bicicleta de rodinhas. Beleza aí, galera? Podemos começar? E vai andar o percurso inteiro, Luísa? Eu acho que vou. Saímos das ruas e vamos para o tatame. A segunda Copa Jiu-Jitsu no ginásio do Guaxupé Country Club contou com a presença de quase 100 atletas de mais de 15 cidades da região. Com modalidades divididas entre peso, faixa etária e sexo, a Copa Jiu-Jitsu de Guaxupé distribuiu medalhas e prêmios em dinheiro aos atletas vencedores. As lutas tiraram o fôlego dos presentes e o Dia dos Pais, tanto para os espectadores como para os competidores, foi um dia diferente. Pelo evento ser marcado no Dia dos Pais, foi ótimo. Muito bom. Os representantes do Jiu-Jitsu Guaxupeno também fizeram bonito fora da cidade. O time de 8 competidores que foram participar da terceira Copa Jiu-Jitsu na cidade paulista de São José do Rio Pardo levaram a melhor em todas as categorias que competiram, como Leonardo, que ganhou na categoria absoluto. Eu participei de 2 categorias, a minha, que é Master, até 88 quilos, e a geral, absoluto. Graças a Deus ganhei nas 2. Foram 5 lutas e finalizei todas. Outra arte marcial que deu o que falar foi o Muay Thai, que levou dezenas de adeptos, ou melhor, adeptas aos tatames. Soco, cotovelada, chute e joelhada. Há pouco tempo as lutas eram exclusividades do mundo masculino, mas agora lutar já se tornou coisa de mulher também. A cintura afinou, eu perdi 9 centímetros de abdômen e não perdi tanto peso, perdi mais abdômen mesmo. As pernas também tornearam, o braço também, fica bem torneado. Outro esporte individual que vem fazendo sucesso na cidade é o mountain bike. O Trip Marambaia reuniu 100 ciclistas em 9 categorias. O Trip Trail é uma das modalidades do mountain bike e consiste em uma corrida de longa distância por estradas de terra. O vencedor geral foi Éder Santos Oliveira, da cidade de São Sebastião do Paraíso. Depois de pouco mais de 1 hora, os primeiros ciclistas cruzam a linha de chegada, depois de enfrentarem subidas, poeira e o vento forte do mês de agosto. A Esportiva Bank tentou retomar as atividades com os Tigers Guaxupé, equipe de base dos Tigres de Minas, que em 2013 não entrou em campo depois de problemas administrativos. A Sociedade Esportiva de Guaxupé também tem novo presidente. Carlinhos Português assumiu a presidência no ano passado. A equipe entrou na Copa Coca-Cola disputada em Ribeirão Preto, mas não conseguiu passar para a segunda fase da competição. Depois de 16 anos, uma das maiores competições esportivas da cidade foi retomada.
Os Jogos Estudantis de Guaxupé realizou a sua segunda edição em 2013. Nós estamos retomando hoje, em 2013, com o objetivo fundamental de trazermos as crianças de 13, 15, 17 anos, os adolescentes, ao poliesportivo, a fazer com que eles criem o hábito de frequentar o ginásio, mas também de praticar uma atividade física. Em outubro, os amantes da corrida invadiram as ruas da cidade. Cerca de 300 atletas se inscreveram na segunda corrida Cidade de Guaxupé. O domingo, que amanheceu nublado, dava indícios de que seria um dia com temperatura amena aos que pretendiam realizar o percurso dos 6 quilômetros. Mas, por volta das 8h30 da manhã, a temperatura subiu, o que não significou problemas para os que foram, até mesmo de longe, para participarem da corrida. Entre eles, Danilo, da cidade de Carmo do Rio Claro, que foi o vencedor na categoria masculino. Uma bela prova, tá de parabéns aí toda a organização da cidade de Guaxupé. O ritmo da prova está muito forte, atletas de todo o interior aí de São Paulo, de Minas, mas eu me preparei bem, fiz um bom treinamento. Na corrida de Guaxupé foram os atletas de fora que ganharam, mas a cidade também tem corredora fazendo bonito nas corridas da região. Marcela Moura Arcanjo, que como o nome possui asas, mas nos pés. A jovem de 16 anos, moradora do bairro Santa Cruz, é uma das promessas da cidade no esporte. O reconhecimento das Folias de Reis, a visita de um filho ilustre que há muito tempo não voltava para a sua cidade natal. A cultura da cidade andou movimentada no ano passado. A cultura popular nunca esteve tão em alta, mas o ano foi de perdas em 2013. O teatro viu apagar o brilho de estrelas do palco. Winnie e Dora, personagens que nunca mais terão o mesmo brilho depois da partida da atriz Arlete Mendes. A artista e professora de inglês deixou o Teatro Guaxupéano órfão no segundo semestre de 2013. Centenas de pessoas foram ao velório municipal prestar uma última homenagem a Arlete Mendes. O corpo da atriz e professora guaxupeana, que estava com 49 anos, foi sepultado às 10 horas da manhã deste domingo. Arlete era conhecida, admirada e respeitada em Guaxupé pela sua dedicação à arte e pela sua paixão pelo teatro. Arlete era atriz do grupo Tramas e Dramas e inúmeras vezes concedeu entrevistas para o jornal TV Sul falando sobre o seu trabalho. Depois de ficar em coma natural na UTI da Santa Casa de Guaxupé, foi constatada a morte cerebral de Arlete, mas um sopro de esperança se acendeu. A família então decidiu doar os órgãos da atriz, sendo o primeiro caso de transplante na Santa Casa de Guaxupé, levantando um debate na cidade sobre a doação de órgãos. Com isso, o jornal TV Sul mostrou o outro lado dos pacientes que precisam de transplante de órgãos no Brasil. É neste local que passam a maior parte do tempo os pacientes que precisam de um transplante de rim ou transplante duplo de rim e pâncreas. As máquinas, nesse caso, substituem os órgãos, mas derrubam drasticamente a qualidade de vida. Em outros casos de transplante, isso não é possível e quem fica na lista de espera tem que se conformar com a baixa doação, que é de 33%. A razão para isso, em mais da metade dos casos, é a não confirmação da morte encefálica dos pacientes, seguido pela negativa da família em 30% dos casos. Outra perda nas artes da cidade foi a da dançarina Thaís Diniz. Ela morreu em um acidente de carro na BR-491, entre Guaxupé e Guaranésia. Thaís estava no carro com mais duas mulheres. Priscila Martins Magalhães e a passageira sofreram ferimentos e foram levadas para a Santa Casa de Guaxupé. Já Thaís morreu no local. Neste domingo, a dançarina completaria 30 anos de idade, mas a alegria terminou neste local. No Carnaval de 2013, Thaís Diniz brilhou na Avenida Conde Ribeiro do Vale, à frente da bateria da Acadêmicos do Feijão Queimado e no Bloco do Espaço. Mas a cultura foi marcada por muitas coisas boas em 2013. Veja só. Um carnaval para ninguém esquecer. Em 2013, a Avenida Conde Ribeiro do Vale mostrou a democracia da maior festa popular brasileira.
Ricos, pobres, gente que gosta e que não gosta de carnaval experimentaram pelo menos um pouquinho da alegria nos desfiles das escolas e blocos de carnaval de Guaxupé. Bloco do Zé Cabeção, Bloco Minhoque Nós, Só Nós, Escola de Samba Portal de Minas, Acadêmicos do Feijão Queimado, Bloco do Espaço, Fiel Guaxupé, Escola de Samba Fênix, Unidos das Vilas. Motivos para se animar não faltaram. Um ano de ouro no Carnaval da TV Sul. Pela segunda vez, a emissora de TV de Guaxupé exibiu ao vivo o Carnaval da cidade, diretamente da esquina do samba. Uma equipe de quase 20 profissionais trabalhou em ritmo frenético para levar os melhores ângulos, imagens e sorrisos para quem assistiu o Carnaval pela TV. Uma surpresa na literatura nacional e que veio de uma pequena cidade no interior de Minas. A cidade de Erceburgo foi destaque nacional. O responsável por isso é Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. O comerciante e professor natural de Mococa, no estado de São Paulo, é formado em letras pela Universidade de São Paulo e apontado pelos especialistas como uma das grandes surpresas da literatura brasileira com o livro A Visita que Hoje Estamos. Antônio não esperava ter sucesso com o livro, mas o primeiro indício do valor cultural da obra foi uma carta recebida em dezembro de 2012. Nela, o professor de teoria literária da PUC do Rio, Luiz Costa Lima, parabeniza o escritor de Erceburgo pela obra. Um filho ilustre que há muito não voltava para a sua cidade natal. Está sendo muito forte, muito interessante. De todos da minha família, eu fui o único que nunca mais voltei desde que saí. A minha família mantém contato permanente com os parentes aqui, com a cidade, com a origem guaxupeana. Eu, movido pelo destino, sabe-se lá por quê, eu fui embora, fui muito longe, nunca voltei aqui. Este é o teatrólogo de renome nacional Amir Haddad. Essa foi a primeira vez que o artista veio à sua cidade natal depois de 71 anos. Amir conversou com membros de grupos teatrais antes do encontro com agentes culturais. Um momento inesquecível para os atores de teatro amador da cidade. Outra visita ilustre foi o da apresentadora Eliana à cidade. A apresentadora veio ao sul de Minas para fazer o reencontro das irmãs Maria da Glória e Maria José, que há mais de 20 anos perderam contato. Vestida como um piloto de avião, a apresentadora enganou a todos que achavam que Maria da Glória foi premiada em um sorteio da Rádio Clube de Guaxupé. Para mim, esta missão é uma bênção, né? Poder ajudar pessoas do Brasil inteiro a se reencontrarem. Junto com o Walter Pessinis, que é o nosso anjo da guarda, que faz isso já há tantos anos. É uma alegria muito grande. Eu fico imaginando, graças a Deus, eu nunca perdi nenhum ente querido que se perdeu, não é? E eu pude reencontrar. Então, eu não passei por essa experiência, mas eu sinto, no fundo do meu coração, que é um reencontro de alma, em vida. Então, é muito emocionante a gente poder proporcionar esse momento para essas famílias e eu fiquei muito feliz com a recepção de Guaxupé, com o carinho de todos vocês, a rádio foi incrível, toda a imprensa aqui, vai ser inesquecível e vai ficar registrado em rede nacional esse momento para todo o Brasil. Guaxupé comemorou seus 101 anos de emancipação política com desfile cívico na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Os moradores da cidade foram as estrelas do filme Jeito Guaxupeano de Ser, organizado pela Casa da Cultura. Para contar a história de Guaxupé, muita gente tirou do fundo do baú as roupas de época e foi para a antiga estação ferroviária. Em outra ocasião, a cultura tomou conta de todas as ruas da cidade para a gravação do filme. Um evento que reúne amantes da cultura oriental para campeonatos de videogame, espetáculos de dança, lutas de espadas ou simplesmente vestir como um de seus super-heróis favoritos. Esse é o movimento nerd ou geek, como é conhecido. Mais de 300 pessoas se reuniram para participarem da terceira edição do Guaxutóquio, um evento que fortalece ainda mais a paixão pelos elementos da cultura oriental.
E assim terminamos a retrospectiva de 2013. Aproveitamos para agradecer a todos que nos acompanharam ao longo deste ano. E que em 2014 possamos continuar frente a frente. Afinal, o nosso objetivo é sempre levar as notícias de Guaxupé e região até você, valorizando a nossa cultura e a nossa gente. Conte com a TV Sul neste ano novo. Obrigada pela companhia e até a próxima.